seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. A gente tem falado nas últimas semanas sobre transição energética. Seguiremos com esse mesmo assunto, afinal de contas, é um assunto que diz respeito ao ano de 2022, ao passado também, ao presente e ao futuro que esperar dos próximos 10 anos. Por isso, mais uma vez, eu vou receber o Sérgio Almeida Paca, professor de pós-graduação em sustentabilidade e energia da USP, o Jefferson de Oliveira Gomes, superintendente de tecnologia e inovação da CNI e professor do ITA, e o Aurelien Patrick Mandunet, que é CEO da Alexa Brasil. Bom, Aurelien, seja bem-vindo a essa nossa segunda conversa do Capital Natural. É só registrar aqui, o professor Jefferson falou do Fórum de Davos, que foi adiado por conta da variante Ômicron da Covid-19. E aí, em cima disso, e as discussões que foram adiadas também, eu queria saber de você, quanto tempo você acredita que essa transição energética vai durar e quão urgente ela é? Em primeiro lugar, a transição energética é um tema que precisa ser definido em função de cada empresa, de cada setor, né? É uma passagem, na realidade, né, de um ponto inicial, né, que é uma economia fortemente marcada pelas energias fósseis, a um estado B, né, descarbonizada, digitalizada, democratizada, né? Então, você já tem alguns setores da economia mais avançados do que os outros. Então, esse tempo para chegar à questão da transição energética, ele vai depender. Mas eu gosto também ao tema transição energética associar o termo transformação energética, né? Porque, como muito bem apresentado pelos meus colegas aqui no programa, não depende de uma pessoa, não depende de um governo, não depende de um setor, né? Temos ali todo um ecossistema, né, a ser revisto e a ser ampliado, né? Ouvi falar de águas de esgotos, de aterros sanitários, de reaproveitamento de resíduos sólidos. Então, além das inserções das fontes renováveis na matriz, que já são importantes na matriz energética brasileira, temos também várias outras opções, foi mencionado o tema de hidrogênio verde, eu vou adicionar também o tema do biogás, né? Porque o Brasil na COP26 tomou o compromisso, né, de reduzir as emissões de metano, e usina de biogás moduláveis nos aterros sanitários em uma forma de aproveitar os resíduos, né, e de reduzir as emissões. Então, temos aqui várias questões que podemos trabalhar novamente em cada setor para poder trazer essa transição energética para cada setor, cada empresa. Mas o meu último ponto é que nós acreditamos muito na Alexia o tema da descentralização, né? Foi dito pelo professor que esse modelo de grandes usinas de hidroelétricas que dominou a matriz durante muitos anos aqui no Brasil, está se esgotando, né, até pelos investimentos, né, bilionários que estão sendo necessários para construir usinas desse tipo. A Alexia ela aposta muito com seus clientes em produção local de energia verde. E essa produção local, descentralizada, ela tem várias vantagens, né? Ela é mais barata, né? Não temos as perdas técnicas ao longo do sistema de transmissão e distribuição, e a energia ela está sendo produzida exatamente onde ele está sendo consumido, né? E voltando a um ponto importante do programa anterior sobre essa questão da transição energética como vetor de desenvolvimento econômico, nós acreditamos muito isso, né? A energia descentralizada ela permite conectar também a rede hoje zonas que são completamente isoladas, né, que não são conectadas ao nosso sistema nacional, né? Então, voltando para a sua pergunta, a transição energética ela já é uma realidade para várias empresas. O contexto é extremamente favorável, né? A gente vê uma pressão dos investidores, das instituições financeiras, do público, dos governos, né, que vem forçando as empresas a tomar medidas nesse sentido da transição energética. Eu acredito que daqui a 10 anos, né, com esse tema que foi abordado aqui, do armazenamento de energia através de bateria, hidrogênio verde, a questão do biogás, a crescente participação da fonte solar, que em menos de 2 anos
instalou 12 GB de capacidade instalada, incluindo 8 GB de geração distribuída. Só para dar uma noção, acho que muitas pessoas não se tocam, mas é uma revolução que está em curso e novamente, eu acho que só o início. Daqui a 10 anos teremos uma participação muito maior de todas essas fontes renováveis, novas tecnologias no nosso ecossistema brasileiro. O Aurélien já passou um cenário do presente, do futuro também. Eu gostaria de um breve comentário do Jefferson e do Sérgio para a gente poder encerrar essa nossa conversa sobre o futuro, o que está por vir. Jefferson primeiro, por favor. Olha, o futuro que está por vir não é simples, né? Eu enxergo sempre pelo lado da demanda. Nós temos uma população mundial que tem uma baixíssima taxa de natalidade. O Brasil está em torno de 1,7. A Europa um pouco menos do que isso, mas significa que duas pessoas não procriam duas pessoas, procriam uma. Apesar disso, nós somos resultado de uma revolução que saiu de 890 milhões de habitantes na metade do século XIX e chega em 7 bilhões e meio de habitantes no começo do século XXI. Portanto, se esse século passado pode ser lembrado por alguma coisa, será lembrado justamente por ter dado em função da química, em função da que produziu medicamentos, conseguiu produzir alimentos, em função da mecânica, que deu força para as produções, para a elétrica, que deu a luz, que deu as características que nós vivemos no nosso dia a dia. Não conseguimos viver sem a eletricidade. O caso prático, nos próximos 9 anos, precisaremos dessa quantidade imensa de energia. Eu estou falando num cenário muito curto, de 9 anos. Uma revolução da eletrônica, uma revolução da computação, e nos últimos 20, 30 anos, uma revolução absurda nos meios digitais, em que, inclusive, molda os nossos trabalhos. Então, se a gente tinha uma população que tem uma população com uma baixa taxa de natalidade, você também tem uma população que vive muito mais tempo. A população brasileira da cidade de São Paulo, no começo da época getulista, da primeira parte getulista, a população, a idade média era em torno de 50 anos de idade. Hoje, a população, dependente se você está na Zona Leste ou está na Oeste, está com certeza mais de 60 anos de idade, e nas zonas mais ricas, mais de 80. Quem está nascendo hoje tem uma probabilidade de viver mais de 100 anos, sem muitos grandes esforços, em função das próprias características dos desenvolvimentos da biotecnologia. Se na química a gente conhece em torno de 95% das capacidades específicas de combinações, né, na área de biotecnologia nós não conhecemos ainda, segundo os especialistas, algo por mais de 3%. Portanto, se é uma população que tem essas características, é uma população extremamente individualista, e a tendência é que cada dia que passa a gente tem uma produção mais em alta demanda, cada vez mais customizada. Por outro lado, a gente percebe o que aconteceu com as ações humanas. Se as ações humanas elas têm características específicas de produzirem uma quantidade de detritos muito grande, nós somos sujões por natureza, só vem tudo que a gente faz, o que a gente produz. Um avião que voa de Guarulhos para Frankfurt vai gastar em torno de 160 mil litros de combustível, e vai fazer o trabalho somente com 40 mil litros de combustível. 120 mil litros viraram fumaça. Portanto, esse é só um exemplo do que eu estou dizendo, de como nós somos. Nós temos um desafio enorme na questão ambiental, Nós temos um desafio também interessantíssimo, que nós surgimos, a nossa revolução industrial surgiu no meio de uma semi-era glacial, né? E agora a gente está exatamente num ciclo solar que tem atividades solares mais intensas. Então, além das atividades solares mais intensas e além da sujeira que o ser humano faz no planeta como um todo, é só ver a quantidade de plástico, microplástico que a gente tem na década atual do oceano, fica extremamente difícil fazer um prognóstico para os próximos 50 anos. Nos próximos 10 anos, eu tenho certeza que, como ser humano, ele é um bicho extremamente autoprotetor. Olha o que aconteceu já nesse nosso trabalho como seres humanos. Não como capacidade pessoal de sermos melhores, mas a capacidade de desenvolver soluções.
né? Olha o que aconteceu agora para a solução que desenvolvemos como seres humanos em 2 anos. E mesmo assim, de forma desigual, não aconteceu da mesma forma em vários outros continentes, como aconteceu no europeu, como está acontecendo na América do Sul, nas Américas, né? Mas percebam que pensar em energia, pensar em sustentabilidade para o futuro não é uma questão de prognóstico, é uma questão de sobrevivência simples, né? As empresas estão necessariamente, não na sobrevivência somente como ambiental, mas na sobrevivência financeira. É só ver o que está acontecendo com as auditorias dos relatórios feitos por todas as empresas que estão na Bolsa de Valores. Somente 20% das empresas que atestam projetos ambientais conseguem ter seus relatórios auditados pelas fontes de controle. Mas acho que as revoluções serão muito mais nessa linha que o próprio colega falou da descentralização da energia. Acho que isso vai ter um impacto muito grande no nosso dia a dia. Professor Sérgio, para a gente poder encerrar, um breve comentário, por favor. Olha, voltando um pouquinho para as hidrelétricas, vou falar das renováveis, hidrelétrica, eólica, solar e biomassa, para finalizar. Voltando um pouquinho para a hidrelétrica, o que eu vejo é que talvez as hidrelétricas que existem no país, elas são uma importante forma de armazenar energia, né? Então, aquele negócio de como se fosse uma bateria, para a gente ter a energia lá disponível para usar a hora que a gente quiser, né? Se a gente tem um sistema de energia solar, a gente só tem energia durante o dia. Quer assistir TV à noite, não tem energia, precisa um lugar para guardar a energia. Então, acho que num futuro próximo, as hidrelétricas elas podem ser adaptadas até para funcionar como um estoque de energia. Então, algumas que você tem um excedente de energia que está sendo produzido, de eletricidade que está sendo produzido, não está sendo consumido pelo sistema, a hidrelétrica pode bombear água para o reservatório e acumular, guardar essa água para ser utilizada na hora que precisa de energia. As fontes novas, renováveis, que a gente chama eólica e solar, eu acho que a gente deve olhar também, em termos de futuro, para a cadeia produtiva, ou seja, o conteúdo nacional. Quantas fábricas que produzem módulos fotovoltaicos existem hoje no Brasil, né? E se toda a cadeia ela é contemplada? Provavelmente não. Já a energia eólica, eu acho que existe uma indústria bem mais forte aqui no Brasil, produzindo pás, produzindo as torres, produzindo as próprias turbinas ou montando, mas mesmo assim é importante ver se essa indústria está presente no Brasil. Eu acredito que a energia solar, a gente precisa no futuro trazer mais fabricação de componentes dos módulos, principalmente, né, e dominar toda a cadeia para oferecer os empregos aqui no Brasil. Não importar, né, os sistemas e simplesmente instalá-los aqui no Brasil. A energia solar, por outro lado, é uma coisa fantástica, porque é uma tecnologia modular, como já foi colocado aí, dela poder ser descentralizada. Você pode montar, juntar vários módulos e fazer um sistema grande, ou você pode fazer um sistema pequenininho que fica nos telhados das casas das pessoas. Então, essa característica por si só é uma coisa que no futuro vai ser muito importante. E finalizando aqui falando da biomassa, né? Como eu comecei a falar, né? A biomassa é uma aptidão do Brasil. Eu acho que a gente deve ainda no futuro fortalecer essa nossa experiência que a gente teve com os veículos a etanol, né? Eu acho que a eletrificação do transporte de veículos leves aqui no Brasil não deve ser a única opção. E lembrando que é possível produzir a partir da cana-de-açúcar eletricidade e etanol. Então, acho que essa tecnologia de geração de eletricidade a partir da biomassa, ou como foi colocado aí dos resíduos, do biogás, tudo mais, é muito importante a gente olhar para isso daí no futuro e, quem sabe, uma ponte até para chegar no hidrogênio a partir da biomassa, que também é uma alternativa possível. Então, essas que seriam as minhas considerações finais. Ótimo. Vamos agora ouvir outras perspectivas sobre esse tema. A transição energética vem sendo discutida há muitas décadas, com os choques do petróleo dos anos 70, e naquela época foi investida uma quantidade grande de recursos para pesquisa e desenvolvimento de fontes alternativas,
e mais recentemente com o agravamento das mudanças climáticas e com a comprovação de que o sistema energético tem que mudar e tem que se transicionar, essa discussão ganhou força, não só da componente técnica, né, falando essencialmente do que tem que se mudar nas matrizes, né, de eletricidade, de transportes e de indústria no mundo, mas também no aspecto social e político dessa mudança, né? Então, essencialmente, se a gente for dividir em diferentes campos em relação à eletricidade, nós temos que transicionar do uso de termoelétricas fósseis a carvão, diesel, gás natural e óleo combustível para sistemas renováveis de energia, não só de hidrelétricas, mas de eólica, solar, biomassa e outras modalidades. No caso de transportes, tem um desafio grande quando a gente pensa no planejamento logístico e planejamento urbano, para alterar esse sistema e também considerar quais vão ser os combustíveis que vão atender a esses veículos, né? Se ainda vai haver uma utilidade para biocombustíveis ou se vai ser essencialmente uso de eletricidade, qual o papel de hidrogênio no transporte de carga e diferentes modais também. E no caso da indústria, como vai se dar o uso de calor, né? Se a eletricidade vai comportar boa parte desse uso, se também tem a entrada do hidrogênio, energia solar em diferentes modalidades ou outras opções. A transição energética, obviamente, ela não está empacada na parte técnica, né? Nós poderíamos fazer essa transição com as condições atuais de eficiência que a gente tem de painéis fotovoltaicos ou de aerogeradores ou mesmo de motores. A grande discussão que tem que ser feita é a discussão política, ou seja, o alinhamento dos países para acordar essa descontinuidade do uso de combustíveis fósseis e também do uso de petróleo e gás natural nas próximas décadas, para que a gente possa chegar em 2050 com um sistema energético global 100% limpo e sustentável, e principalmente a discussão social, né? Quando a gente fala da transição energética, essa transição tem que ser justa, né? Muitas vezes a gente está falando de cadeias e uma mão de obra que tem que ser transicionada para outros tipos de economias, ou sejam elas de energias renováveis ou outros setores, e essa discussão leva tempo, nós temos experiências, mas nós temos poucas ainda implementadas para a gente poder traduzir isso em escala global, com diferentes realidades, né, no norte ou no sul. É interessante pensar que esse processo recente da digitalização das economias tem um papel importante na transição energética. Se a gente pensar no armazenamento de dados nas nuvens e na quantidade de energia que eles consomem, isso já é capaz de mudar um pouco o perfil de geração, né, de uso final dos países e as necessidades que têm que ser alocadas para isso, né, se é uma energia intermitente ou se é uma energia que tem que estar despachável e operacionalizável 24 horas por dia. Quando a gente fala também de blockchain, é uma ferramenta bastante importante para aprimorar transações de energia nesses mercados que vão estar cada vez mais livres e distribuídos de consumidores. O que está colocado nos relatórios do IPCC é que quanto mais o mundo demorar para fazer essa transição, mais severos vão poder ser os efeitos e maior vai ter que ser a necessidade de capturar de alguma forma esse carbono excedente para que a gente possa chegar a 2050 com um sistema estabilizado, né, de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos em um momento de emergência climática, a transição é urgente, ela tem que ser feita imediatamente e, infelizmente, o status da discussão política e dos planos de negócios de empresas não estão em sintonia, né? Quando a gente fala na descontinuidade de combustíveis fósseis, nós temos apenas alguns países já comprometidos, né, com o phase-out do carvão, a maior parte do mundo ainda não está, ou se está, aloca isso para uma década a partir de 2050 ou mesmo depois, e é necessário que isso seja determinado entre essa década e a próxima, para que esses planos de transição sejam implementados. Então esse é um desafio bastante urgente que tem que começar imediatamente e há meios de fazer essa discussão, né, da parte técnica e mesmo da perspectiva de geração de emprego,
Já é provado que energias renováveis têm uma capacidade maior de gerar empregos descentralizados, que podem atender a toda essa mão de obra crescente, essa mão de obra que vai sair dos setores fósseis. Bem, o mundo já está envolvido em uma tremenda corrida industrial e tecnológica para conseguir descarbonizar suas fontes de energia. Isso acontece porque temos que abandonar rapidamente os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural, para mantermos seguro o clima da Terra. Bom, a pergunta é quão rapidamente isso tem que acontecer? Bom, a ciência climática concluiu que temos que reduzir a poluição climática em mais ou menos 10% ao ano. Ou seja, a gente tem que reduzir o consumo de combustíveis fósseis em algo entre 7% e 10% ao ano, a partir de ontem, né, para conseguir estabilizar o clima da Terra. Então, a tarefa é urgentíssima. A gente tem que muito rapidamente, temos menos de 3 décadas, né, para zerar as emissões de carbono. O que significa menos de 3 décadas para mudarmos totalmente o perfil das fontes de energia que nós consumimos, né, da matriz energética mundial. Temos também que reduzir ou levar a zero o desmatamento global, né, inclusive no Brasil, até antes, né, porque a perda de biodiversidade também conta na questão do desmatamento. De qualquer maneira, a tarefa é urgentíssima, né? Essa situação, essa urgência na descarbonização, criou uma enorme corrida tecnológica, né? Principalmente na geração de energia solar e eólica, mas também, eólica quer dizer na geração de energia por ventos, né? Mas também no desenvolvimento de veículos elétricos, baterias, sistemas de calefação, sistemas de eficiência energética, etc. e tal. Quer dizer, nós temos hoje acontecendo o desenvolvimento de uma nova indústria, né? A indústria da energia renovável, né, que depende de diversas tecnologias para acontecer. Então, isso tem, do ponto de vista geopolítico, né, países como os Estados Unidos, por exemplo, têm se distanciado da questão do Oriente Médio, principalmente porque hoje são grandes produtores de petróleo e estão vendo que no futuro muito próximo essas reservas não vão valer nada, né? Então, a gente é claro que isso vai provocar uma mudança na maneira que Estados Unidos, China e outros países líderes aí na questão geopolítica vão encarar o mundo todo. Aqui no Brasil, o Brasil tem reservas, né, ou melhor, potencial de geração de energia solar muito alto, potencial de energia eólica também muito alto. O Brasil tem bons recursos potenciais, né? Então, por conta da grande insolação em grande parte do território brasileiro, né? Uma boa insolação em grande parte do território brasileiro, o que permite que a gente gere energia solar com grande eficiência. E também o Brasil tem um dos melhores ventos do mundo na região, ali os ventos alísios da região do litoral do Nordeste. E outras regiões do país também são muito boas em termos de vento. Então, assim, o Brasil tem grande potencial para se desenvolver e para gerar e até exportar energia renovável através de algumas formas que é possível estocá-la. Porém, nós somos dependentes tecnologicamente, né? Nós não temos nenhuma indústria de painéis solares brasileira, nós não temos nenhuma indústria eólica brasileira de grande escala. Então, o que nós estamos a caminho de aumentar a nossa dependência no que toca à geração solar e eólica, né? E a caminho também de ser dependente de várias outras tecnologias que serão importantes nesse período. Então, eu destaco aí, por exemplo, a questão de baterias mais leves e mais potentes, veículos elétricos de todo tipo, mesmo transporte aéreo, né, que vai precisar se descarbonizar. Ou seja, o Brasil está numa situação que aponta para o aumento da dependência tecnológica e econômica do resto do mundo. Então, a gente precisa acordar muito rapidamente. O país, os empresários, os investidores, as universidades, as agências responsáveis pelo fomento de pesquisa tecnológica têm que acordar muito rapidamente e incentivar áreas relevantes para o século XXI, como a solar, a eólica, a baterias, a eletrificação de vários componentes e eficiência energética. Isso é urgente para que a gente consiga ter alguma capacidade de disputa industrial no século XXI. Ainda dá tempo.
mas é necessário muita velocidade e esperteza no sentido de saber colocar onde vai colocar os recursos de investimento tecnológico, principalmente nessas áreas de solar e eólica. Senhores, muito obrigado pela companhia hoje. Eu quero agradecer muito Sérgio Almeida Paca, professor de pós-graduação em sustentabilidade e energia da USP, ao Jefferson de Oliveira Gomes, superintendente de tecnologia e inovação da CNI, professor do ITA, e Aurélien Patrick Mandonet, CEO da Alexa Brasil. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou em casa, acompanhou no podcast, nos acompanhou de outras plataformas, do YouTube, por exemplo. Uma excelente semana pela frente e até o próximo fim de semana com Capital Natural. Se cuide.